Olá a todos, pois o tema da nossa sessão de hoje é a geopolítica de Portugal. Vamos procurar aqui compatibilizar duas realidades bastante complexas, porque, por um lado, Portugal é um tema apaixonante, mas, por outro lado, a geopolítica obriga-nos a uma certa racionalidade e frieza. Vamos lá ver se temos engenho e arte suficientes para resolver este problema. A articulação que escolhi para esta conferência é esta que agora aqui vos apresento. Como sempre, vamos começar pela geografia, que é a base de todas as coisas na geopolítica, na geoestratégia. Depois vamos falar sobre os povos da Espanha, que é, digamos, a matriz inicial do desenvolvimento das futuras identidades na Península. Depois a construção da identidade portuguesa, naturalmente, e depois o mar como património, alguns desafios contemporâneos, e vou deixar também questões para reflexão. Mas vamos então começar pela geografia, que eu desde já defini como sendo pouco promissora, e vamos certamente ter a oportunidade de discutir este assunto. Começo por apresentar uma fotografia tirada de satélite, disponibilizada pela NASA, sobre a Península Ibérica. E, como é evidente, nas fotografias as fronteiras não estão lá traçadas. E o desafio inicial que vos lanço é, olhando para esta fotografia, procurarem visualizar ali onde estão as fronteiras entre Portugal e Espanha. É muito difícil, é uma tarefa muito difícil, porque não há ali um conjunto de obstáculos naturais evidentes em que a fronteira se apoie, e, portanto, traçar aqui uma fronteira com base em obstáculos de natureza natural não é fácil, não foi evidente, como teremos a oportunidade de ver também ao longo da nossa sessão. Neste gráfico, neste mapa que temos aqui, já está traçada aqui a fronteira, a cinzento, mas como podem verificar com facilidade, na verdade, entre regiões adjacentes, entre Portugal e Espanha, são mais os elementos geográficos de continuidade do que os de descontinuidade. Isto é, olhando para esta fronteira, não encontramos aqui obstáculos naturais que a materializem com objetividade. Se olhamos para a Extremadura espanhola, por exemplo, temos dificuldade em olhar para o Alentejo e não ver o prolongamento de uma região sobre a outra. Ou seja, esta fronteira que nós temos aqui traçada é uma fronteira de natureza histórica, que reflete em cada momento o poder que cada uma das nações ibéricas tinha para fazer chegar a fronteira mais para o ocidente ou mais para o interior da península. E, portanto, é uma fronteira de natureza histórica que se não apoia em elementos naturais muito significativos. Quando olhamos para a geografia da Península Ibérica, não podemos deixar de notar que existe um elemento orográfico importantíssimo que, digamos, domina o centro da península, que é a meseta central. A meseta central é, efetivamente, como podemos ver aqui pela imagem, um elemento determinante do ponto de vista da orografia.
E, tanto é assim que nele se originam grande parte, nesta meseta central, é a origem de grande parte das bacias hidrográficas que correm para o Atlântico. Elas têm origem na meseta central. E, portanto, para além da meseta central, encontramos também os Pirineus, como um elemento orográfico importante, o sistema cantábrico a norte e o sistema penibético a sul. Quando olhamos para a parte da hidrografia, verificamos que ela na península está muito desequilibrada. A maioria das bacias hidrográficas verte para o Atlântico e só encontramos vertendo para o Mediterrâneo como bacia importante, como rio importante, o rio Ebro. Ora, as bacias hidrográficas, pela facilidade de deslocamento de forças através delas, são elementos de progressão que facilitam a passagem de forças militares, quer da periferia para o interior da península, para a meseta central, quer da meseta central para a periferia. E, portanto, como vamos ter oportunidade de ver também ao longo da nossa sessão, estes eixos são eixos que são importantes quando falamos das invasões ou da expansão do poder do centro da meseta para as periferias. De notar também que na parte sudoeste da Península Ibérica há um conjunto de bacias hidrográficas que estão ali praticamente unidas, que é do Tejo, do Guadiana e do Guadalquivir, e que isto forma aqui também uma zona imensa de pequenos planaltos ou de planícies baixas, que dá também uma característica especial a toda esta zona da Península Ibérica. Observemos agora de que forma é que os vários sistemas que descrevem a orografia da península podem ser interpretados do ponto de vista das dinâmicas de poder. Isto é importante quando se faz uma análise de natureza geoestratégica. Olhemos para os Pirineus, por exemplo. Os Pirineus é uma orografia muito forte, ainda por cima, entre o Golfo da Biscaia e o Mediterrâneo, constitui ali quase uma muralha de difícil transposição e, portanto, constitui um separador geográfico natural que proporciona que os poderes políticos a sul dos Pirineus sejam diferentes dos poderes políticos a norte dos Pirineus. É como se fosse um facilitador para o traçado de uma fronteira de natureza política entre a Península Ibérica e o resto da Europa através da França. Já a meseta central, quer pela sua localização, quer pelo facto de ser muito extensa, ocupando uma parte muito significativa da península, é um planalto, além disso, muitíssimo elevado, é naturalmente um potenciador da instalação de um núcleo de irradiação do poder nesta zona. E vamos ver que várias civilizações que passaram pela Península Ibérica se sentiram tentadas exatamente a colocar o centro de irradiação do poder na meseta central. E depois temos, digamos, de uma forma quase simétrica, a norte o sistema cantábrico e a sul o sistema penibético, duas zonas que têm uma orografia muito acidentada e que, pela sua localização e características, se podem transformar com facilidade em zonas de refúgio para comunidades que se sintam acossadas por determinados acontecimentos de natureza militar ou política, etc. Reparem que quer o sistema cantábrico, quer o sistema penibético estão muito encostados às
costas, o que significa que não existe praticamente uma orla litoral de dimensões apreciáveis entre o sistema Cantábrico e o Atlântico, entre o sistema Penibético e o Mediterrâneo. Significa que, para além da sua localização nos extremos da península, para além da sua orografia muito forte, além disso também não existem condições fáceis para o desembarque de forças que venham a partir do mar para tentar contornar estes sistemas. Portanto, estes sistemas têm todas as condições para se constituírem como zonas de refúgio e vamos ter a oportunidade também ao longo da nossa sessão de observar este facto. Quando olhamos para, digamos, as dimensões do território nacional, não podemos deixar de notar que temos uma escassíssima profundidade na parte do continente. Isto é, a distância entre o Atlântico e Elvas são 200 e poucos quilómetros. Ou seja, Portugal, na sua parte continental, não tem profundidade estratégica. E este é um facto que é muito condicionador dos sistemas de alianças a que Portugal pode fazer parte, porque ele está por um lado tem apenas um vizinho terrestre de dimensões consideráveis e depois ele está abraçado a norte e a leste por este vizinho, nosso amigo, certamente, mas temos uma escassa profundidade que nos coloca aqui um problema de natureza estratégica. Portugal não é apenas a parte continental. As regiões, Portugal constituído pela parte continental, pelas regiões autónomas dos Açores e da Madeira. Ou seja, Portugal tem, do ponto de vista da sua soberania, uma descontinuidade territorial. E essa descontinuidade territorial também coloca um conjunto de problemas de natureza estratégica complexos, porque, no caso de uma crise qualquer no Atlântico, que implica o reforço de forças militares provenientes do continente para os Açores e para a Madeira, temos aqui um problema de descontinuidade que é preciso vencer. E, portanto, quando se pensa na estratégia de Portugal, nos seus sistemas de alianças, etc., não podemos deixar de ter em consideração a descontinuidade territorial, os riscos que isso acarreta e também a forma como esta descontinuidade territorial pode, do ponto de vista das vulnerabilidades, ser diminuída. Tenho aqui um mapa pequenino do lado direito que mostra a inserção de Portugal na Europa. Aproveito esta inserção para, enfim, de alguma maneira, falar um bocadinho sobre esta sensação que às vezes nós temos de que Portugal é um país pequeno. À escala europeia, Portugal é um país médio. Portugal não é um país pequeno. Parece pequeno porque Portugal está encravado num gigante territorial da Europa que é a Espanha. Isto é, se nós pegássemos em Portugal e não o tivéssemos aqui nesta localização junto a este vizinho enorme e o colocássemos num outro local, mais perto da Europa Central, iríamos verificar que o território de Portugal, a superfície de Portugal, o coloca como um país de natureza de dimensão média à escala europeia. Claro que à escala mundial é provavelmente um país pequeno, mas à escala europeia é um país médio. O que acontece é que nós estamos encostados a um vizinho que é muito grande mesmo à escala europeia. E, portanto, esta sensação de que Portugal é um país pequeno é uma sensação que nós devemos afastar, é mais um mito do que uma realidade.
Falemos agora sobre os povos da Espanha e os povos. É importante perceber os povos, porque os povos são, como já vimos em sessões anteriores, são a sede da vontade, da determinação, e, portanto, é importante perceber qual é esta matéria que gera a nação. A nação não é apenas geografia, a nação é, sobretudo, esta matéria-prima que são os povos. E, portanto, é importante perceber os povos, esta matéria-prima de que se fazem as nações. Bom, a península é habitada desde tempos imemoriais. Mas muito daquilo que sabemos sobre os povos existentes na península resulta de muitos escritos que foram feitos durante a Antiguidade Clássica, sobretudo pelos romanos que estiveram presentes na península. E, portanto, terá havido certamente um conjunto muito grande de evoluções nos povos peninsulares, de que nós temos um conhecimento ainda hoje escasso. O conhecimento mais preciso que temos sobre os povos peninsulares resulta da chegada dos romanos à península, porque descreveram com muita acuidade os povos com que lidaram e que encontraram aqui na península. Ora, entre as dezenas de tribos, aqui é o mapa linguístico, digamos, dos povos da península, das tribos da península, os romanos encontraram dezenas de tribos que associaram, de alguma maneira, a dois povos principais na península. Os iberos, que continuam com uma origem muito desconhecida, e os celtas, que são povos indo-europeus e que chegaram à península também há milhares de anos. E quando olhamos para estas cores, aquelas cor mais esverdeada e esta cor mais para o violeta, isso traduz exatamente estes dois grandes grupos, o grupo dos celtas e o grupo dos iberos, sendo que, e isto é importante para a construção da identidade, os iberos tinham uma localização geográfica mais junto do Mediterrâneo, enquanto que os celtas estavam mais próximos da vertente atlântica. Os romanos falam de um povo também, de uma tribo também poderosíssima, com que se defrontaram militarmente, que eram os lusitanos. Sobre os lusitanos, continuamos ainda hoje em dia com muitas dúvidas, não sei se algum dia haverá certezas absolutas sobre este assunto, porque será que os lusitanos já cá estavam quando chegaram os celtas, já existiam como povo, ou os lusitanos eram tribos celtas? Ou eram celtiberos, isto é, o resultado de uma miscigenação entre os celtas e os iberos? Há muita teorização e ainda há certamente muito para aprender relativamente à origem dos lusitanos. O que nós sabemos é que foram encontrados em vários locais, existem vestígios arqueológicos que têm inscrições da língua dos lusitanos. Essas inscrições estão feitas em caracteres romanos pelo que são fáceis de ler. E o que se verifica é que esta língua dos lusitanos é uma língua celtoide, isto é uma língua que está aparentada ao celta. Se isto traduz que os lusitanos eram uma tribo celta ou celtibera, enfim, agora ainda há aqui motivo para muita discussão. Mas, em resumo, quando chegaram à península, os romanos encontraram e descreveram com grande acuidade estas muitas tribos que aqui encontraram e que eles de alguma maneira associaram a estes dois povos, os iberos
e os celtas, havendo depois a norte algumas particularidades e também algumas particularidades cá mais a sul, na zona de Cádiz. Os romanos chegam à Península Ibérica por um motivo que tem pouco a ver com os povos de natureza ibérica. É que o Império Romano estava em guerra com Cartago e durante a Segunda Guerra Púnica os romanos chegam à Península para controlar, para destruir, para conquistar os enclaves de natureza estratégica que Cartago possuía, sobretudo naquela zona ali entre Cartagena e o Estreito de Gibraltar. Aliás, Cartagena é Cartago Nova e, portanto, o nome não nos ilude relativamente à origem disto. Portanto, os cartagineses, Cartago tinha um conjunto de possessões territoriais na Península e nesta guerra, na Segunda Guerra Púnica entre o Império Romano e Cartago, Roma chega à Península para combater os cartagineses. Mas, tendo tido sucesso a combater os cartagineses e já que estava na Península, aproveitou e conquistou a Península toda. Foi um processo longo, demorou, como podem ver pelas datas, cerca de 200 anos. Foi feito um pouco na diagonal, começou cá por baixo, na zona onde estavam os cartagineses, e só terminou numa terceira fase, já em 19 anos antes de Cristo, quando conquistou o norte da Península. E, entretanto, foi contactando com estes vários povos cujos costumes foi descrevendo com alguma precisão. Existem relatos muito interessantes sobre as características destes povos. Portanto, Roma chega à Península, começa por combater os cartagineses e, no final, acaba dona e senhora de todo este território. Bom, agora coloca-se um problema interessantíssimo, é que, Roma é dona e senhora da Península, o que é que Roma vai fazer quanto a divisões? Vai transformar a Península numa única província romana? É que não o vai fazer, é que Roma, o Império Romano, que é extraordinário, pelo menos na minha apreciação, na administração do território, não vai traçar um conjunto de fronteiras definindo províncias diferentes na Península Ibérica. Não era obrigado a isso, porque, como dona e senhora, podia fazer as divisões, ou não fazer até divisão nenhuma, e tratar a Península Ibérica no seu todo como uma província única, mas não o faz. Reparem que há uma certa lógica nesta distribuição que está aqui. Ela leva em conta, em grande parte, a orografia. Vejam que aquela Tarraconensis que está ali não é mais do que a meseta central. Portanto, aquela terra alta, aqueles planaltos do centro da península são a Tarraconensis. A Lusitânia é aquele conjunto muito vasto de planícies formadas pelas bacias hidrográficas do Tejo e do Guadiana. E a Bética é construída com base no sistema penibético e naquele rio fundamental que é o Guadalquivir e a sua bacia hidrográfica. Para além disso, isto correspondia também a um conjunto de povos que, para poderem ser administrados convenientemente por Roma, era melhor que estivessem todos debaixo de uma mesma fronteira delimitadora. Portanto, é muito interessante reparar como os romanos, tendo eles possibilidade de desenhar
as linhas de divisão administrativa com a Agripa, fazem esta divisão administrativa dividindo em 3 províncias a península, e é uma divisão administrativa de Agripa que dura desde 27 anos antes de Cristo até 300 anos depois de Cristo. Portanto, dura mais de 3 séculos esta divisão administrativa. Os romanos também aprendem com a respectiva experiência e tiveram a oportunidade no século IV de fazer uma nova aproximação a estas divisões provinciais. Isto porque a Tarraconensis era demasiado extensa, e então, se repararem, enquanto a Lusitânia e a Bética conservam mais ou menos as suas divisões originais, a Tarraconensis foi dividida na Galécia, na Cartaginensis e na Tarraconensis. Mas agora reparem como é que isto foi operado e que lógicas estão aqui também incluídas neste pensamento administrativo. Reparem que, na verdade, o que os romanos viram foi a importância que tinham as bacias hidrográficas na definição dos contornos de um território, como se as bacias hidrográficas fossem um operador importante de natureza económica e agregador de um conjunto de atividades importantes. E, portanto, olha, na Galécia o rio Minho é, digamos, a espinha dorsal. Na Tarraconensis o rio Ebro é a espinha dorsal. Na Lusitânia a espinha dorsal é o Tejo. E na Bética é o Guadalquivir. A Cartaginensis não tinha grandes bacias hidrográficas porque, enfim, situava-se na alta meseta central. Mas vejam que os rios com bacias hidrográficas importantes transformam-se aqui como elementos de união, como espinhas dorsais do desenvolvimento territorial de uma região, e não como elementos separadores. Isso temos muito que aprender com os romanos. É muito interessante esta divisão administrativa por volta do século IV a.C. Mas os impérios têm esta característica de, depois do seu apogeu, entrarem em declínios irremediáveis. E na passagem de ano do ano 406, a 31 de dezembro de 406, os bárbaros germânicos que estavam a norte do Reno cansaram-se de estar a norte do Reno e resolveram ocupar o Império Romano. Atravessaram o Reno e 3 anos depois estes bárbaros germânicos já estavam na Península Ibérica. Suevos, alanos e vândalos chegam em 409 à Península Ibérica e não se distribuem de forma igual. Mais uma vez, os suevos vão para a costa ocidental atlântica. Os alanos ocupam, digamos, a parte da meseta central, e enquanto que os vândalos ocupam quer as Baleares, quer umas faixas costeiras junto ao Mediterrâneo, mas mais a sul, ali junto do sistema penibético. Portanto, há também, apesar de todos serem tribos germânicas, há uma diferenciação entre as tribos germânicas, e essa diferenciação tem também uma implantação territorial diferente. O reino suevo é um reino com algum interesse, porque qual é a capital do reino suevo? Braga. Brácara Augusta é a capital do reino suevo, o que dá a Braga um potencial muito grande do ponto de vista também de natureza espiritual. E sendo a capital do reino suevo, ganha certamente uma importância no contexto peninsular. Acontece que o reino suevo não dura muito tempo, porque, entretanto, já se tinham colocado em movimento mais umas outras tribos germânicas, que eram os visigodos. Os visigodos são os godos do Ocidente, os ostrogodos são os godos do Oriente. E os visigodos
que vieram lá das profundidades da Europa. Está aqui este mapa, mostra-nos esse percurso. Chegaram à Península por volta de 416 e, portanto, chegaram pouco tempo depois dos suevos e acabam, num espaço de pouco mais de uma centena de anos, por ocupar o reino suevo. Vamos ver aqui com algum interesse como é que isto é feito, porque quando os visigodos se dirigem para a península, a sua preocupação central é a ocupação da meseta. Isto é, o centro preferido para irradiar poder na península é a parte central da meseta central. E eles instalam a sua capital em Toledo, portanto, não muito longe da Madrid atual. Portanto, Toledo é o centro do reino visigodo. Aproveitam depois as bacias hidrográficas do Tejo e do Guadiana para alargarem o seu poder e a sua ocupação territorial até ao Atlântico. E depois de ocuparem este núcleo central é que vão expandir, à custa dos suevos e dos vândalos, a sua ocupação da península. E, portanto, mais uma vez, as tais zonas de refúgio de que eu falei são as últimas também a serem conquistadas pelo reino visigodo. Acontece que os visigodos elegiam os seus reis. Portanto, não era um sistema dinástico tradicional em que o filho ou a filha primogênito era o sucessor natural. Aqui havia uma eleição, o que significa que nem sempre havia concordância com quem deveria ser o rei. E isso aconteceu com Dom Rodrigo, que foi o último rei em 710 do reino visigodo. Os adversários, descontentes com a eleição de Dom Rodrigo, foram procurar apoios de natureza militar fora da península e foram buscar ao norte da África esse apoio militar. E em 711 o líder muçulmano Tariq, vindo do norte de África, disponibilizou-se a ajudar estes inimigos de Dom Rodrigo. E em 711 as tropas de Tariq entram na península e derrotam Dom Rodrigo em Guadalete, que é na Andaluzia, no sul de Espanha. E o que é que acontece aos cristãos? Bom, zona de refúgio. Lá vão eles para as Astúrias refugiar-se e aí cria-se o reino das Astúrias. Bom, então e agora como é que é esta presença absolutamente nova agora na península? É que reparem o seguinte: enquanto nós tivemos aqui os romanos e as tribos germânicas, todos eles, no seu processo evolutivo, acabaram por tornar-se cristãos. Tinham uma matriz cultural de natureza europeia e, portanto, de repente, os novos donos e senhores da península têm uma religião completamente diferente, o Islão, provém de locais norte da África e da Península Arábica muito diferentes do ponto de vista cultural e civilizacional da Europa, e de repente são donos e senhores da Península Ibérica. Bom, como é que é feito este processo de adaptação e de transformação? Há aqui dinâmicas internas da invasão e depois dinâmicas com significado sobre a população. Do ponto de vista daquilo que nós chamamos de invasão muçulmana, ela contempla basicamente dois tipos de povos. Contempla os berberes, o que nós chamamos os mouros, vindos do norte de África, mas contempla também árabes que vieram da Península Arábica, soldados
líderes militares, etc. Ora, os árabes sentem-se distintamente superiores em relação aos mouros. E isto vai provocar um conjunto de fricções que se vai acentuar também ao longo desta permanência. Porque os árabes vão concentrar-se nos lugares de poder, isto é, Toledo, em Córdoba, etc. Enquanto que os mouros vão sendo destacados para combater as rebeliões que vai havendo aqui e ali. E isto tem também importância do ponto de vista depois da Reconquista. É que a presença mais forte dos núcleos de poder, mais dominada, digamos, pelo lado árabe, estava do lado do rei de Espanha, enquanto que as partes menos poderosas estavam do lado do território que seria depois o reino de Portugal. E agora há outra dinâmica, a dinâmica de como é que estas populações originais que falavam já o romano, que tinham códigos de leis próprias, que professavam a religião cristã, como é que elas foram tratadas no caso desta invasão, que é culturalmente de uma matriz muito distinta. Pois terá acontecido um pouco de tudo. Nós chamamos estas populações moçárabes. E moçárabe quer dizer arabizado. Isto é, que tem uma cultura de natureza árabe. Mas nós nestes moçárabes encontramos também uma variedade muito grande de comportamentos. Houve moçárabes que se mantiveram cristãos, para isso pagavam impostos para poderem manter a sua liberdade de culto. Havia moçárabes que mantiveram, pelo menos no círculo da sua família, no ciclo dos seus vizinhos, dos seus amigos, das suas pequenas comunidades, se mantiveram ligados às línguas românicas, mas terá havido outros, certamente, que se converteram também ao Islão, para além de todos eles terem introduzido, do ponto de vista cultural, nas suas vidas, aspectos da civilização árabe. Portanto, a invasão muçulmana da Península deixou influências, como veremos mais tarde, mas deixou também muitas coisas pouco alteradas do ponto de vista da matriz dos povos existentes na Península. Em 1492, os reis católicos entram em Granada. 1492, quando Cristóvão Colombo descobre a América, mas note-se que os portugueses já tinham terminado a sua tarefa da reconquista muito antes. Em 1249, Afonso III já tinha conquistado o Algarve. Aliás, é interessante, 1492 é quando os espanhóis conseguem vencer os muçulmanos entrando em Granada. 1492. Mas desde 1415 que os portugueses já estavam em Ceuta. Portanto, havia aqui um grande avanço do ponto de vista do desenvolvimento e da expansão dos dois reinos. Bom, balanço destes legados. Isto é como se nós tivéssemos um conjunto de dados de natureza geográfica, sobre esses dados de natureza geográfica uma matriz de povos existente, e depois sobre essa matriz de povos o que trouxeram estas invasões acrescentaram aspectos de natureza cultural e civilizacional sobre esta matriz de povos. E que aspectos de natureza cultural e civilizacional trouxeram estes, digamos, invasores alienígenas em relação aos povos peninsulares? Bom, isto é
um pequeno resumo daquilo que me parece significativo, mas há certamente muito mais influências. Dos celtas, nós herdámos muitas tradições pagãs e também alguns sons da oralidade. Nós muitas vezes perguntamos-nos, mas porquê é que eu percebo perfeitamente o castelhano e os espanhóis não conseguem entender muitas vezes o português? É por causa dos sons da oralidade, porque há um conjunto de sons que são exclusivos do português e esses sons vieram dos celtas. E, portanto, com a presença dos celtas, esteve mais na costa atlântica, esta influência sobre a oralidade e sobre os sons foi mais vincada sobre a língua portuguesa. Dos romanos herdámos muita coisa, foi talvez de todos os povos o que deixaram uma maior herança. A língua, as infraestruturas, vemos estradas romanas, aquedutos, cidades, presença romana ainda está por aí bem visível e, sobretudo, estas noções de organização do território que são muito importantes. Dos suevos, tivemos a Braga capital, tivemos a Igreja na administração do território. Isto é um aspecto particularmente importante, não só porque Braga ganhou estatuto, como também a Igreja ganhou capacidade e conhecimentos para administrar o território. Isto seria importante depois durante a Reconquista. Dos visigodos, herdámos o Código Visigótico, que era um único sistema de leis, como não tinha havido na Península até aí. Dos muçulmanos, ganhámos uma certa vivência do poder autárquico. Isto talvez seja muito mais visível ainda nos pueblos de Espanha, com os seus alcaldes. É uma pena não termos ficado com a palavra alcalde. Fomos escolher presidente da junta de freguesia, que é uma coisa absolutamente triste, escolher um termo deste género, quando o termo alcalde, que vinha da invasão muçulmana, é um termo muito mais significativo. Mas pronto, é assim. Ficaram também 700 palavras no nosso dicionário e ficaram muitas técnicas, sobretudo ligadas à agricultura. Não tendo ocupado fisicamente como um império a península, também ao longo dos séculos a presença judaica foi muito importante na matriz cultural também portuguesa. Há muitas tradições populares de natureza judaica que ficaram, sobretudo em comunidades do interior. Com maior liberalidade ou menor liberalidade, a presença judaica umas vezes foi muito visível, outras vezes manteve-se num nível de invisibilidade que só hoje em dia começa a aparecer quando visitamos algumas das nossas cidades do interior, da Beira, de Trás-os-Montes, etc., onde vemos essa presença. E, portanto, é também um contributo para os povos de natureza peninsular, apesar de a presença judaica não ter chegado à península, contrariamente às outras, sob a forma de uma invasão de natureza imperial. O que é importante é, de todos eles, ganhamos conhecimento, experiência, e isso é muito importante, porque, como já tivemos a oportunidade de ver, os povos que mais se desenvolvem são aqueles que conseguem ter um maior nível de interação com outros povos, de onde podem recolher e disseminar conhecimento. Vamos ver agora o processo de construção da identidade. Este é um tema mais complexo, porque não existe, e ainda bem, que não existe uma visão única sobre este assunto. No século XV começaram a aparecer teorizações em Portugal que explicavam a sua gênese com base numa identificação dos portugueses com os lusitanos. Certamente que
o sangue lusitano está presente na população, que havia uma coincidência entre o futuro Reino de Portugal e os territórios previamente ocupados pelos lusitanos. Havia largas zonas de sobreposição, mas entre os lusitanos e a independência do Reino de Portugal decorrem muitos anos e, portanto, parece-me também insuficiente fazer a translação de que os portugueses tiveram a sua gênese com base nos lusitanos. Tiveram certamente, mas terá havido também outros fatores que explicam a gênese de Portugal enquanto reino independente. Alexandre Herculano, na sua História de Portugal, traz uma visão que é menos apaixonante, mas que não deixa de ser interessante. É que a nação portuguesa é um produto de poder político. O poder político de uma pequena e média nobreza, de barões entre Douro e Minho, que se cansaram de ser vassalos do rei de Leão e que procuraram o seu projeto de poder. Isto é, não se trata aqui de libertar um território que já existia, trata-se aqui de um projeto de afirmação de poder de uma determinada elite nobre, com o apoio muito importante dos setores da Igreja, ligados sobretudo à Brácara Augusta, aquela que tinha sido a capital dos suevos e que tinha tido uma importância tão grande na história anterior. Portanto, Alexandre Herculano traz uma visão menos desapaixonada das coisas e diz que, bom, o Reino de Portugal nasce num projeto de poder político da pequena e média nobreza ali desta zona entre Douro e Minho. Não discordando de Alexandre Herculano e entendendo que o patriotismo pode vir também por razões de natureza de história comum, Oliveira Martins acrescenta também as questões da descendência comum e do sangue e vai buscar os elementos que nos distinguem do outro povo peninsular de Espanha. A individualidade do povo português resultaria de uma maior presença de sangue celta, já que os celtas, como vimos nas apresentações, em alguns slides anteriores, se concentraram mais na zona atlântica, enquanto que os iberos ficaram mais ligados à costa mediterrânea. Portanto, para Oliveira Martins, ainda hoje em dia há um conjunto de manifestações de natureza popular que mostram esta, digamos, origem, a nossa ligação etnogénica aos celtas. Teófilo Braga traz-nos, escreveu isto também no final do século XIX, traz-nos uma outra perspectiva que é interessante. É que o que dá homogeneidade, coerência ao Portugal continental é a vizinhança do mar. Lembrem-se que nós nos primeiros slides estávamos à procura da fronteira terrestre, como à procura de encontrar aí os traços que nos permitiam traçar a individualidade. Ora, os traços não estão desse lado, estão do outro. É a vizinhança do mar que dá coerência ao território nacional. É muito interessante. Ele, aliás, mostra que Hegel também mostrou que o que distingue a Holanda da Alemanha é também a vizinhança do mar. Aspecto que merece a nossa reflexão. Isso explicaria também este território estreito. Não é? O nosso território com pouca profundidade estratégica, se tivesse muita profundidade estratégica, não seria vizinho do mar. Portanto, a nossa vizinhança do mar também pode ter a ver com esta pouca dimensão da nossa profundidade estratégica. E também refere
um caráter etnogénico desta diferença entre os iberos mais junto ao Mediterrâneo e os celtas marítimos mais junto ao Atlântico, que teriam contribuído também para esta nacionalidade portuguesa. As raízes religiosas são incontornáveis no processo de formação da nossa identidade cultural. Basta olhar para o percurso das bandeiras, estão aqui as bandeiras todas, desde a bandeira de Dom Afonso, desde a Cruz Azul, da bandeira de Dom Afonso Henriques até à bandeira da República, há cruzes em todo lado. E, portanto, nós incorporamos no simbolismo da bandeira também as nossas origens e as nossas raízes de natureza cristã. Acontece que estas raízes têm muitos patamares de atuação. Tem, por um lado, o problema dos valores e da visão da sociedade, mas tem também aspectos de natureza diplomática, já que Dom Afonso Henriques, como defensor da cristandade, conseguiria assim uma maior legitimidade dentro de Roma, junto a Roma, para ser reconhecida a independência de Portugal. Tem a ver com as ordens religiosas, as ordens militares religiosas, que conseguiram juntar exércitos suficientes para garantir poder ao rei quando foi necessário. Por isso lhes foram atribuídos também os territórios que eram acabados de conquistar, para que eles, através da sua presença com as suas forças militares, garantissem a continuidade da soberania sobre esses territórios, e já que tinham esses territórios também fazerem uma administração de natureza territorial. E, portanto, o que nós encontramos aqui é uma presença das nossas raízes religiosas ao longo de toda a nossa história. E no nosso processo de formação de identidade, certamente que ocupam um lugar de relevo as nossas razões de natureza religiosa. Há muitos povos que nunca conseguiram chegar a nações porque lhes faltou liderança. Ora, o que não nos faltou foi exatamente liderança. O nosso Dom Afonso Henriques seria um rapaz para a época alto e espadaúdo e com força para segurar a espada. Para além disso, era também um líder, que é uma coisa que faz sempre falta para se iniciar um processo agregador de uma nação. E com o Dom Afonso Henriques nada foi dado, tudo foi conquistado e, portanto, foi colocar ao serviço de uma ideia a força. Foi isso que Dom Afonso Henriques fez. O líder que foi capaz de agregar um conjunto de vontades que sentiu que existiam numa determinada comunidade, agregar e dar poder através da espada. Dar poder a esse conjunto de ideais para a construção de uma nova nação. Para o processo de identidade também não podemos deixar de falar em Dom Dinis, porque a língua oficial do reino, em 1290, foi instituída por Dom Dinis como sendo o português. Ora, isto é um elemento fundamental da criação da identidade, tanto mais que foi muito cedo no nosso processo histórico. No final do século XIII, instituímos uma língua única oficial para o território. E hoje em dia não nos podemos comparar mal com as outras línguas do mundo. A nossa, de acordo com os critérios, é a 6ª ou 7ª língua mais falada em todo o mundo e, pasme-se, o português é a língua mais falada no hemisfério sul. Nada mal para um projeto linguístico desta envergadura, do qual temos certamente razões para estar orgulhosos. Bom, portanto, o que eu aqui procuro mostrar são elementos que reforçam a nossa identidade nacional. A língua portuguesa, a nossa posição geográfica, a vizinhança do mar, a nossa história. Estamos satisfeitos com a nossa história, sinto necessidade de pedir desculpa sobre o assunto. A identificação muito cedo entre o Estado e a nação. A fé, que não é apenas de natureza religiosa, tem naturalmente uma ascendência de natureza religiosa, mas ultrapassa a parte religiosa. Nós
temos fé, mesmo que aconteça uma desgraça qualquer, que se vai encontrar uma solução. A fé é coisa que não nos abandona com facilidade. Depois, a existência de um vizinho poderoso que faz com que estejamos permanentemente atentos a isto, e isto reforça a nossa identidade. O pior que nos poderia acontecer, do meu ponto de vista, era uma dissolução política de Espanha. Depois, um Atlântico amigo, uma questão que falarei um bocadinho mais à frente, mas nós sentimos sempre que do lado do Atlântico estava a nossa segurança, que os nossos problemas era nas fronteiras com o nosso vizinho. E depois uma cultura mediterrânica que vai progredindo sucessivamente de sul para norte, até Trás-os-Montes, ao mesmo tempo que este grande gerador populacional e demográfico que é o Minho ia povoando os territórios da Reconquista. Portanto, há aqui uma mistura de cultura mediterrânica para cima e a população entre Douro e Minho, graças à sua elevada demografia, ia ajudando a povoar o território de sul para norte. Muito interessantes estes conjuntos de elementos, mas também há elementos que são fraturantes, isto é, aspectos sobre os quais nós não conseguimos arranjar nenhum consenso e que povoam as nossas discussões políticas, às vezes até retirando da agenda aspectos que seriam mais importantes de discutir. Regionalizar ou descentralizar, ninguém se entende sobre este assunto. Nacionalizar ou privatizar, ninguém se entende sobre este assunto. Alinhamento estratégico, até agora foi claro, era com os Estados Unidos, mas à medida que os Estados Unidos se desinteressam do mundo e do Atlântico, também a questão do alinhamento estratégico é de novo um tema perigoso. O litoral versus o interior, é escandaloso o desenvolvimento do litoral e a falta de condições que existem hoje em dia para viver no interior. E depois as questões dos usos e dos costumes que estão ligados à moralidade e à liberalidade, que dão sempre excelentes temas fraturantes. Vamos agora ver o mar como património. E recordo que Teófilo Braga nos dizia que este era um elemento, a vizinhança do mar era um elemento de coerência territorial e afirmador da nossa identidade. E, na verdade, nós temos do Atlântico a dimensão da segurança. Isto porque fomos sempre capazes de escolher bem as nossas alianças de natureza estratégica, isto é, quem é a potência que domina o Atlântico. Pois, quando era a Inglaterra, o nosso aliado era a Inglaterra. Quando a potência dominante no Atlântico eram os Estados Unidos da América, ainda continua a ser, pois esse é o nosso aliado estratégico fundamental. Ou seja, porque nós temos uma pequena dimensão estratégica, uma pouca profundidade estratégica na nossa parte continental, nós temos necessidade de nos sentirmos protegidos junto do Atlântico. Portanto, nós não queremos ter inimigos na vertente atlântica. Todas as potências, quem for a potência no Atlântico, será certamente o nosso melhor parceiro estratégico. E para além disso, como eu mostrarei um bocadinho mais atrás, não esquecer que nós temos uma descontinuidade territorial para resolver. Depois, a dimensão da epopeia. O Atlântico é o ponto de partida, digamos, da nossa epopeia. E isto ajuda muito à identidade e à criação de um sentimento de Portugalidade. Portanto, a epopeia é um elemento importante para a nossa identidade. E, portanto, o Atlântico foi a nossa porta de saída para esta epopeia. Depois, a dimensão arquipelágica. Nós temos territórios centenas de quilómetros da parte continental e, portanto, quer as regiões autónomas dos Açores, quer a região autónoma da Madeira, situados em pleno Atlântico, obrigam a que tenhamos uma visão estratégica muito bem definida
sobre as nossas alianças estratégicas, por causa exatamente desta descontinuidade territorial. Falta aqui uma dimensão económica, isto é, nós temos uma imensa zona económica exclusiva. Hoje em dia andamos muito afirmativos do ponto de vista da reivindicação das plataformas continentais. Mas falta uma dimensão económica. Falta uma dimensão económica no Atlântico. Isto é, nós temos ali um património muito grande, mas nós parecemos, digamos, incapazes de transformar este potencial em verdadeiro poder de natureza económica. Alguns desafios contemporâneos. Em primeiro lugar, a integração europeia. Todos nós nos sentimos europeus, nenhum de nós sente outra coisa que não seja europeu. É a nossa matriz cultural, é a nossa matriz genética. A nossa história esteve sempre virada para fora, mas foi sempre à Europa que nós regressamos. Somos talvez de todos os povos europeus aquele que mantém uma maior confiança no sentido de que a Europa é boa, mas a própria Europa também hoje em dia se apresenta muito indefinida e com muitas incapacidades. Portanto, hoje em dia, pensar se haverá mais integração europeia é uma discussão que para já não parece poder dar muitos frutos. E, portanto, nós sentimos-nos bem na Europa, sentimos-nos bem integrados na Europa, vivemos um bocadinho com o receio de que a Europa acabe por se desfazer, porque nós nos sentimos europeus e acompanhamos de alguma forma este projeto europeu. A segunda questão é que papel para Portugal no mundo. Portugal é o tal país médio à escala europeia, mas é um país relativamente pequeno quando comparado com a escala dos países a nível mundial. Mas existem aspectos de natureza operacional que não dependem da dimensão dos países. Dependem da forma como esses países são percepcionados pela comunidade internacional e do conhecimento e da experiência que esses países têm em lidar com questões de natureza internacional. E Portugal é exatamente um desses exemplos de um país que percebe bem o mundo, porque já esteve em todo lado, que deixou contactos em todo lado, que deixou uma língua, só o português e o inglês é que são falados nos 5 continentes, são as duas únicas línguas em que isso acontece. E Portugal desenvolveu um conjunto de boas relações com a comunidade internacional. E isso dá importância a Portugal. E, portanto, Portugal pode utilizar esta sua função de conhecimento e esta sua percepção de um país empenhado, e por ser um país pequeno não é um país, digamos, perigoso para as questões das grandes organizações internacionais, onde temos um secretário-geral das Nações Unidas, já tivemos um presidente da Comunidade Europeia, já tivemos um presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas. Isto resulta muito desta percepção de que Portugal é um país com conhecimento sobre o mundo, e isto resulta em grande parte daquilo que foi a nossa epopeia. Este é dos slides mais desagradáveis que eu tenho, mas pronto, a geopolítica também tem coisas de natureza desagradável, não tem só coisas de natureza agradável. Bom, Portugal está em antepenúltimo lugar em PIB per capita da zona euro, apenas melhor que a Grécia e a Letónia. Em 1995 estávamos melhor que Malta, a Lituânia, a Letónia, a Estónia, a Eslováquia e a Eslovénia. Portanto, pioramos. Ou seja, Portugal à escala europeia não tem sido um sucesso. Outros países
que são comparáveis connosco tiveram graus de desenvolvimento muito mais acentuados do que nós. Era interessante que parássemos por alguns momentos para refletir sobre o nosso modelo económico e social. Há algo de errado, porque estes números não mentem. Não mentem. É evidente que, quando comparados com muitos países do mundo, nós somos um paraíso, é verdade que sim. Mas à nossa escala europeia, nós que nos sentimos europeus, o nosso desempenho do ponto de vista económico e social não tem sido brilhante. E era importante refletirmos sobre este desafio contemporâneo. É preciso repensar o nosso modelo económico e social. Também é preciso repensar esta questão, porque não vejo que estejamos a sair ou a minimizar este problema. Em 2018 havia 3.569.693 pensões que eram pagas pelo Estado português. Isto é, não é possível num país com 10 milhões de habitantes ter uma população pensionista de 3.500.000 pessoas, porque para pagar estas pensões não se produz o suficiente, porque não há força produtiva suficiente para que este problema se resolva. E eu só vejo esta tendência a agravar, porque a nossa demografia, a nossa progressão demográfica é terrível e não vejo que este problema esteja em vias de resolução. E, portanto, este é talvez o mais grave dos desafios contemporâneos que nós temos, porque estamos a ficar com uma população muito idosa e começa a faltar força produtiva e também força de inovação, porque os jovens trazem dinâmicas próprias às sociedades e sem eles as sociedades envelhecidas tendem para o seu desaparecimento. Bom, questões para reflexão. Isto é um bocadinho agora para sairmos destes últimos slides que não foram nada brilhantes do ponto de vista do nosso desempenho, que nos deixam assim um bocadinho de cabeça em baixo. Mas vamos terminar bem, porque eu trouxe nas questões para reflexão apenas um tema, que foi o canto primeira estrofe dos Lusíadas de Luís Vaz de Camões. Nós que temos andado aqui tanto tempo à procura da nossa identidade e das razões para a nossa identidade, levaram-me a olhar para estes versos, que são os primeiros do canto primeiro dos Lusíadas, e ver que, afinal, há também uma interpretação geopolítica e geoestratégica sobre a identidade de Portugal, feita pelo próprio Luís Vaz de Camões no século XVI. E tive a liberdade, tomei a liberdade de salientar ali a vermelho os três aspectos da identidade que vejo neste poema épico do nosso Luís Vaz de Camões. Então, começa logo assim, começa. As armas e os barões assinalados. Bom, os barões assinalados são os barões notáveis. O que é isto, senão o início que Alexandre Herculano retomaria deste projeto de poder desenvolvido por esta pequena e média nobreza de Entre Douro e Minho, que dá origem ao reino de Portugal. Portanto, Luís Vaz de Camões já acertou numa delas. Portanto, isto começa por ser um projeto de poder político. Mas vejamos mais. Segundo verso. Que da ocidental praia lusitana. Esta é a melhor definição
que eu encontrei até hoje, do ponto de vista geográfico, para definir Portugal. Ocidental, praia lusitana. Por um lado vai buscar os lusitanos como matriz importante, mas por outro lado é a ocidental praia. Ora, isto não é mais do que aquilo que Teófilo Braga diria como sendo a vizinhança atlântica, esta vizinhança do mar que dá coerência e identidade à construção territorial. E agora no final, e entre gente remota edificar um novo reino. Ora, isto é a construção da identidade através da epopeia, porque a construção da identidade não se faz apenas com elementos de matriz interna, como é costume em grande parte das nações. Nós identificamos também, construímos a nossa identidade como portugueses também através daquilo que fizemos entre gente remota. Isto é, na nossa epopeia também construímos a nossa identidade. E eu julgo que isto é talvez a maneira mais bonita e simpática de terminarmos esta nossa sessão de geopolítica de Portugal. Muito obrigado pela vossa atenção. Então, até à próxima.